Deus. Mesmo os judeus trabalhando o dia inteiro, e os gentios trabalhando apenas por 1 hora, receberam a mesma quantia de 1 denário. Os judeus ficaram nesse calor do dia, nessa fadiga e no calor do dia inteiro. Por quê? Porque eles não creram nesse Jesus que foi posto na cruz, o qual eu e você cremos. E glória a Deus por isso. Então eles receberam igualzinho os gentios, que somos nós hoje. Você sabia, irmãos, que a plenitude, perdão, só vai se terminar, vamos botar assim, vai terminar o castigo dos judeus, certo? Quando completar a plenitude dos gentios? Você sabia disso? Olha a importância dos alimentos, dos dízimos do Senhor. Nós temos que usar esses alimentos, irmãos, e pregar o Evangelho. Porque só se vai completar o tempo dos judeus, esses judeus mesmo que eu estou falando aqui, eu estou falando de cristandade não, estou falando de judeus mesmo. Só vai se completar, acabar o castigo que há sobre a vida deles, o endurecimento, só vai vir salvação para eles, quando se completar o número de todos os gentios. Sabia disso? Pois é, irmão. Olha a importância dos dízimos do Senhor. Visto que a gente já sabe que os dízimos do Senhor eram para os gentios, para alimentar a esse povo também. E isso chegou até nós, irmão, que somos gentios, que não somos realmente israelitas, mas somos por fé considerados israelitas e por fé passamos a ser do Israel, do povo de Deus. Mas isso é por fé, certo? Vamos continuar aqui então, ó. Então você viu aqui, né, que essa vide no campo não te será estéril se você fazer como o Senhor vos manda. Você está mandando você trabalhar na vinha dele, produzir esse vinho. Por isso que Jesus falou na ceia dele para os seus 12 discípulos que ele só iria tomar de novo esse vinho quando o quê? Quando no reino dos céus. Ou seja, esse vinho novo que ele ia beber, que nós iríamos produzir aqui, ele ia beber lá, nós vamos beber lá no reino dos céus. Esse é o vinho novo que nós temos que produzir e tomar. Voltando para Malaquias 3:12, fala assim, olha, se fizermos isso, né, vamos ir pregar o evangelho, exercer misericórdia, trabalhar na vinha para o Senhor, realmente ir e pregar essa palavra, esse vinho novo, fala assim, Malaquias 3:12, olha, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, tu sabe por que todas as nações vos chamarão felizes? Sabe por quê? Porque na volta de Cristo, lá em Mateus 24, fala sobre isso. Mateus 24:30 fala que quando Jesus voltar, muitos povos da terra se lamentarão em ver o Filho do Homem. Mas esse que andar aqui assim, irmãos, trabalhando na vinha do Senhor, produzindo esse vinho novo, indo e pregando o Evangelho, ele está o quê? Ele está atento com a volta do Senhor. Então ele não vai se lamentar. Ele vai ser um que vai ser o quê? De uma nação feliz. Entendeu, irmão? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Nós não, irmão. Nós seremos uma nação deleitosa e feliz se fizermos como diz a palavra de Deus. Se usarmos esses dízimos, esses alimentos, de forma correta. E ir apregoar, né, essa palavra. Ir alimentar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, que são gentios, com esse azeite, com esses grãos, as sementes, com esse vinho, com esse pão, com esse trigo, enfim. Como já vimos aqui anteriormente nesses vídeos todos aí. Então é isso, irmãos. Eu acho que eu encerro por aqui o dízimo na dispensação da lei, certo? Vimos aí tudo que fala sobre dízimo, no caso, na parte da dispensação da lei, certo? E agora nós vamos entrar nos dízimos do Senhor na dispensação da graça, que é de Mateus 1 até Apocalipse 22. Tudo que falamos aqui antes, repito, falamos dos dízimos do Senhor na lei. Agora vamos ver os dízimos na graça, que é a dispensação que a gente vive hoje, que a gente deve continuar usando esses alimentos aí. Vamos ler aqui um texto aqui, um esboço que eu fiz, antes da gente começar a ver os dízimos do Senhor aqui na dispensação da graça. Tá ok? Mesmo estando hoje na dispensação da graça, não devemos desconsiderar a lei, dizendo que ela acabou, visto que, na sua forma legítima, a lei é boa, é santa,
é justa e espiritual. A gente já viu tudo isso aqui antes. É só você anotar os textos embaixo na hora que aparecem os vídeos, ler com calma direitinho, já está tudo aí anotadinho para você poder ver. Tá ok? Continuando. A lei acabou na sua forma de mandamento literal, mas não no seu real sentido, que é de forma legitimamente espiritual. Pois veja que até hoje nós fazíamos vários ritos da lei de uma forma espiritual. Até hoje nós jejuamos. Esse jejum, uma hora eu explico para vocês, que é no caso o quê? Não alimentar a sua carne. Jejum não é abstinência? Pois então, até hoje jejuamos, mas não é de alimentos não, irmão. É não alimentando a nossa carne. Assim estamos jejuando. Até hoje, acendemos incenso. O que é acender incenso? Antigamente eles pegavam, no caso, acendiam incenso. Acender incenso, irmão, não é comprar esse incenso indiano com aromas e ficar botando na sua casa, não. Quando a Bíblia fala hoje, no caso, em queimar incenso, como diz lá em Apocalipse, é você fazer a oração ao Senhor. Tá ok? Tudo coisa da lei, ó, mas estamos usando de forma espiritual. Seguindo. Até hoje nós somos o quê? Circuncidados. Essa circuncisão não é mais no prepúcio do pênis do homem. Essa circuncisão, ela é como Paulo diz, no seu coração, no seu espírito. Até hoje guardamos o sábado. O que é guardar o sábado? Guardar o sábado, irmão, é guardar o milênio. É quando Jesus voltar e trazer o sábado, que é o milênio, quando ele vai descansar, certo? Deus fez o mundo em 6 dias, 7º ele descansou. O 7º dia, que é o sábado, representa o milênio de Cristo. Tá ok, irmãos? Tudo coisa da lei, olha. Até hoje usamos o templo. Quem é o templo? O Senhor Jesus é o templo. Ele fala isso lá em João. Até hoje somos o quê? Sacerdócios reais. Tá vendo, irmão? Tudo coisa da lei, hoje de uma forma espiritual. Somos o quê? Hoje, sacerdócios reais. Já expliquei aqui antes que sacerdócios reais são sacerdócios que servem numa realeza, cujo rei verdadeiro é Jesus o Cristo. Até hoje usamos o azeite, não preciso mais falar sobre aqui o azeite. Até hoje usamos o vinho, também não preciso mais falar sobre isso. Usamos o bom perfume de Cristo. O bom perfume, irmão, está lá no caso no livro de 2 Coríntios. O bom perfume de Cristo também é o Evangelho, a doutrina de Cristo. Tá ok? Usamos a espada. Não preciso também de falar que a espada na Bíblia quer dizer palavra de Deus. Usamos o escudo, que também é a palavra de Deus. E também usamos os nossos dízimos, que já vimos fartamente aqui nesses vídeos todos, que são o quê? Alimentos. Tudo, é claro, de forma espiritual, usando assim a lei, hoje na sua forma legítima, que é espiritual. O cristão que diz que não precisamos mais usar os dízimos na sua forma real e legítima, mostra sua total falta de coerência e discordância com as escrituras sagradas, demonstrando assim a sua falta da revelação pelo Espírito de Deus, usando a sua sabedoria humana, pois Deus diz que os dízimos, ou seja, esses alimentos, são do Senhor e santos são ao Senhor até hoje. Como pode tal pessoa retirar um cisco no olho do seu irmão se ele mesmo tem uma trave nos seus próprios olhos? Tal pessoa, Jesus Cristo chama de hipócritas. Entendeu, irmão? Como é que pode uma pessoa ensinar para outros dízimos do Senhor se ele mesmo, no caso, não sabe o que são esses dízimos? Como é que ele vai tirar um cisco no olho do irmão se ele tem uma trave nos olhos e não pode deixar ele ver o que são os dízimos do Senhor? Jesus Cristo chama essa pessoa de hipócrita. Tá ok, irmão? Então, irmão, eu queria, no caso aqui, me despedir dos irmãos nesse vídeo hoje, né? Eu tentei minimizar o mais possível e tentar, dentro desse mínimo possível, explicar o máximo possível o que são os dízimos do Senhor na dispensação da lei. E a gente vai voltar nos próximos vídeos mostrando esses dízimos do Senhor hoje na graça. Quando você vê Jesus Cristo falando sobre os dízimos, quando você vê os fariseus usando os dízimos,
quando você vê no caso os levitas, né, se eles receberiam esses dízimos ou não. Então a gente vai parar por aqui e vai tentar entrar a seguir, se Deus quiser, nos vídeos dos dízimos do Senhor na dispensação da graça. Tá ok? Que a graça e a paz de Cristo sejam com todos aqueles que o amam sinceramente.